porque é o seguinte, quando a gente tem essa dupla, aí é tão gostoso, que a gente pode unir gastronomia, comida gostosa e saudável, com toda a parte médica. E o tema, gente, eu tô encantada com o tema, porque assim, é uma dúvida que se a gente aprender uma vez, a gente vai levar isso para sempre. Esta dupla incrível, mais uma vez, endocrinologista, doutora Ana Priscila Sógia, e a nossa querida nutricionista Gabi Esteves. Bem-vindas. Obrigada, Cá. Elas vão contar, olha que legal, por que e como a gente diminui o gasto, a energia, o gasto calórico, aquele basal. Então, assim, se você aprender, para sempre você vai dar um up no seu metabolismo. É isso, não é, meninas? Exatamente. Bem-vindas. Vou ficar aqui no cantinho pra gente dar a nossa distância. Convite. Que legal, hein? Pode fazer a introdução, doutora. Pode sim. Vamos começar. Eu acho que hoje a proposta do tema é, sim, a gente entender sobre o nosso gasto energético, mas entender como deixar o nosso corpo em equilíbrio. Tá. Porque muitas vezes, a gente num processo, às vezes, de perda de peso, ou durante ao longo da nossa vida, o que a gente mais busca é o equilíbrio. Mas constantemente o nosso corpo, ele sai desse equilíbrio. E se a gente não olhar para isso e entender como ele funciona, a gente tem uma chance, muitas vezes, de ganhar peso durante o envelhecimento ou depois de um processo de perda de peso. Então, a ideia é entender o porquê que esse equilíbrio ele sai, por que a gente diminui o nosso gasto energético para que a gente consiga frear esse processo. Gente, e parece assim, né? Não, vai ser uma coisa muito difícil. Do que eu olhei ali, tem vários pontos importantes que são bem acessíveis e que, de fato, o que falta é informação. Então, já vocês mandam perguntinhas ao vivo, porque a alimentação e esse prato lindo que você vai preparar daqui a pouquinho tem a ver com o nosso assunto. Olha esse pupunha com camarão, meninos. Hoje o negócio tá bom demais. Conta, Gabi. É isso aí, Cá. A minha proposta hoje foi trazer uma coisa um pouco termogênica, né? Pra gente ativar um pouquinho o metabolismo. Então, uma receita meio Thai, meio oriental, assim. Ai, com óleo de gergelim, para ficar bem saboroso. Então, a gente usa bastante tempero para que a gente não precise abusar de gorduras e carboidratos e tudo mais para ter um sabor bem gostoso. Parabéns, vão passar muito bem daqui a pouquinho. Eu vou abrir então, na verdade, o nosso papo. Você colocou, doutor, eu achei super legal, as meninas separaram já uma primeira imagem que eu já vou colocar, que vai ser o start da nossa conversa, que é pra gente entender de onde vêm esses gastos, né? Tem ali uma... Olha que interessante, explica pra gente, doutora, essa porcentagem. Exatamente, porque assim, muitas vezes, né, a gente recebe o paciente no consultório, né, olha, eu não faço atividade física. É lógico que a recomendação é manter uma vida ativa para trazer bem-estar e qualidade de vida. Mas o principal gasto energético, então, quando a gente vai avaliar quantas calorias a gente gasta em 24 horas, a gente olhando nesse gráfico, o que a gente tem? 60% do que a gente gasta durante as 24 horas é o componente de taxa metabólica basal. E o que é isso, Carol? É a quantidade de calorias que a gente gasta para manter o nosso corpo vivo. Bater o coração, o pulmão respirar, o rim filtrar. Então, mesmo sem exercício, eu estou gastando 60% do gasto energético do dia todo. 30% é em atividade física e 10%, que a gente colocou o nome de termogênese alimentar, é o quanto a gente gasta para fazer a digestão dos alimentos. Então, o processo de digestão, ele é um gasto bastante energético e dependendo. Se eu vou comer mais proteína ou mais gordura, eu aumento esse gasto energético. Entendi. Mas a gente vai começar falando daquela taxa metabólica basal. Por quê? Porque ele é o carro-chefe. Ele equivale a 60%. É muito. Então, nem que a gente treine, não chega nessa, né, nessa porcentagem da queima. E essa taxa metabólica, ela é muito variável. Então, quando a gente perde peso, essa taxa metabólica, ela se modifica, ela diminui, como um mecanismo adaptativo. Quando a gente envelhece, a cada 5, 10 anos, esse metabolismo, que é essa taxa metabólica basal, ela também reduz por questões fisiológicas. Então, constantemente, a gente está tendo que olhar para o nosso corpo, para a nossa realidade corporal, para conseguir manter o nosso corpo em equilíbrio. Senão, ele vai sair. Eu vou ganhar um pouco de peso, muitas vezes eu vou me sentir um pouco mais cansada. E eu acho que a ideia aqui é buscar qualidade de vida. Sem dúvida. E a doutora vai contando todos os segredinhos. Agora, para essa questão até do basal metabólica, a alimentação também vai influenciar, Gabi, como a questão até dos músculos e tal? Com certeza, Carol, e principalmente quando a gente faz uma dieta para perda de peso, né, que a gente busca aí perda de gordura corporal, muitas vezes a gente
perde massa muscular. E aí que realmente o nosso metabolismo começa a diminuir mais ainda. Então, além da idade, né, de todo o processo hormonal, a gente tem essa questão também muscular. Então, por isso é importante que a gente prestar atenção na alimentação do dia a dia e até pensando aqui nos idosos, né? Porque a gente vê aí uma grande perda de massa muscular com o passar dos anos. Então, se a gente não tem esse cuidado e idoso tem uma palatabilidade mais diferente. Até para mastigação. Para mastigação, não gosta muito de comer carne, às vezes mora sozinho e é chato cozinhar, né, só para ele. Então, todos esses cuidados com alimentação e até com suplementação, né, Pri, a gente consegue dar uma atenção maior para que fique ativo esse metabolismo. Agora, tem genética envolvida também, doutora? Tem, né? Vamos dividir, Carol, então, até para quem está assistindo a gente em casa entender. Então, são 3 fatores que são muito importantes a gente sempre avaliar, que podem levar a uma redução do nosso gasto energético. Tá. O primeiro fator a gente chama de termogênese adaptativa. O que significa isso? O nosso metabolismo, aquela taxa metabólica basal que a gente mostrou ali no gráfico antes, ele se modifica de acordo com o nosso ambiente. Então, se eu, na verdade, começo a comer um pouco menos, se eu faço uma dieta e começo a perder peso, o meu corpo entende isso como um alerta. E ele fala, opa, peraí, vou gastar menos calorias. Por quê? Porque eu estou tendo uma privação, eu quero manter meu corpo em equilíbrio. Entendi. Ele não entende que aquilo é um processo bom. Muitas vezes eu vou diminuir carga em joelho, vou dormir melhor, mas ele entende que o peso está sendo perdido. Então, o que ele vai tentar fazer? Segurar. Estocar. Então, exatamente. Ele vai diminuir a conversão para o hormônio T3, que é um hormônio tiroidiano ativo, e aí isso faz com que o nosso metabolismo diminua. A leptina, que é um hormônio da gordura periférica, ela é mais termogênica, ela diminui fome. Durante o processo de perda de peso, a gente diminui gordura, a gente diminui leptina. Tá. Com a redução da leptina, eu vou diminuir meu metabolismo, eu vou aumentar a fome. Então, ou seja, eu vou ter mecanismos que vão fazer com que aquela taxa metabólica basal, além da perda de massa muscular que a Gabi falou, fique mais baixa. Então, eu tenho que começar a me readaptar à minha dieta, porque o meu metabolismo está mais baixo, então cada vez eu tenho que comer menos. Então, o ideal é a gente tentar manter esse valor mais alto. Ganhando nesse gasto em outros aspectos, porque muitas vezes, então a gente fala assim, com o passar dos anos, você comentou com o envelhecimento, isso é natural, isso é fisiológico para todo mundo, então digamos que o nosso corpo o tempo todo vai sabotar. O processo é de sabotagem, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, a gente vai lutando cada vez mais porque ele vai devolvendo e a gente tem que sempre se readaptar. Só que aí a gente cai numa questão que eu já vou juntar aqui com a conversa, que é o efeito platô. Exato. E tem tudo a ver nessa história, né, doutora? Porque assim, eu fico pensando, entrou no efeito platô, como é que você, para quem ainda precisa reduzir um pouco mais, consegue? Ou para quem está num platô, mas também não quer engordar, quer manter, são estratégias diferentes, mas tem relação com o basal. Ambas, Carol. E assim, esse platô, digamos que a pessoa ainda queira perder um pouco a mais. Então, ela vai ter que vencer e tentar aumentar esse metabolismo ou diminuir um pouco a dieta, ou mesmo que ela esteja muito feliz, porque ela já perdeu peso, ela já está mais saudável, melhoraram os exames, as dores. O que vai acontecer? Ela vai ter uma dificuldade de manter, porque esse valor é mais baixo. E aí a gente tem algumas estratégias, né, Gabi, para conseguir melhorar essa taxa metabólica basal e evitar que ela fique mais baixa. Pode contar, um pouquinho de estratégia. O pessoal em casa quer um pouquinho de estratégia. Você mudaria o quê? Assim, pensando na questão até da alimentação do dia, dos horários que a gente faz, as refeições mais completas. Dá para dizer aí que vocês têm estratégia de jejum, tem estratégia de low carb, enfim. O que é o bacana que dá o up no efeito platô? Olha, Carol, uma ciclagem de carboidrato é uma coisa legal que a gente já falou aqui, tá, né? Então, aquela coisa, às vezes aumentar um pouco o carboidrato de uma refeição, de repente quando você vai fazer uma atividade aeróbica mais intensa e depois você reduzir, ficar só na proteína. Então, algumas alterações assim com carboidrato são interessantes. São interessantes o uso de alimentos mais termogênicos, então a gente colocar pimenta, que é a aguinha com pimenta que a gente está tomando, gergelim, alguns fitoterápicos e manipulados utilizados também nessa função de aumentar o metabolismo. Então, comer pimenta é super legal. Agora a gente comer o extrato da pimenta padronizado que faz na farmácia de manipulação, tem um efeito muito mais intenso, né? Aumentar o consumo de proteínas, fazer uso, de repente, de glutamina, de whey protein, de algum desses produtos assim,
vão fazer com que a gente tenha realmente esse gasto mais intenso. E dá uma aceleradinha no metabolismo. E 3 pontos importantes que às vezes a gente não relaciona. A gente relaciona o alimento termogênico, a gente relaciona a proteína, mas, por exemplo, dormir bem. Então, hoje, por exemplo, a gente já sabe que dormir bem e a melatonina, que é um hormônio liberado durante a noite, tem efeito termogênico. Então, a gente melhorando a qualidade do nosso sono durante o processo de envelhecimento ou durante o processo de perda de peso, eu libero melatonina numa dosagem adequada que funciona para aumentar esse metabolismo. Tá. Outro ponto que a gente já trouxe em algumas pautas aqui, então vou falar rapidinho, que é a gordura marrom, que é uma gordura boa que a gente tem no nosso corpo, que também gasta caloria. Então, esses alimentos termogênicos, a atividade física, liberam hormônios que estimulam a gordura marrom para manter a nossa taxa metabólica basal mais alta, né? E aí a gente vai entrar no terceiro ponto, que é a proteína, que a Gabi já falou, que é o quanto que a gente tem que manter o nosso aporte de proteína para evitar a perda de massa muscular. Quanto, doutora? Assim, porque tem uma continha que vocês fazem que é relacionada ao peso, só que aí a gente também não pode generalizar, né? Então, vai ter o público que vai se beneficiar porque tem um treino, quem é mais sedentário também tem que pensar nisso tudo? Tudo. E uma coisa, assim, normalmente o cálculo que a gente faz é de 0,8 a 3 gramas de proteína por quilo de peso. E tem gente que acha que a gente precisa comer muita proteína para ter uma dieta com proteína. E na verdade não, esses índices proteicos, quando a gente faz essa multiplicação, são muito fáceis. Né? Então, por exemplo, um bife de 100 gramas, a gente vai ter 25 gramas aproximadamente de proteína. Então é super fácil de a gente atingir. Se colocar em todas as refeições. Colocar um ovo de manhã, uma carne no almoço, um queijinho à tarde, sabe? Um frango desfiado no jantar. A gente já atinge um iogurte, já atinge tranquilamente. A quantidade. Mas é que justamente isso, cara, principalmente com o passar da idade, né? As pessoas, à noite eu não como proteína, eu só tomo uma sopinha de legumes, ou eu quero emagrecer, então eu vou diminuir gordura, então eu só como um pouquinho de ovo. Entendi. Né? E a gente acaba diminuindo essa ingesta. E hoje, né, muita gente, seguindo o estilo de vida veganos, vegetarianos, assim, acaba dificultando um pouco essa questão, e aí vocês têm que readaptar, porque no final, essa proteína de origem vegetal não traz essa questão toda em gramas das proteínas que a gente precisa, né? Então, você acha que tem que repor, né? Então, tem um gráfico que eu quero mostrar para a equipe, que eu acho que é super importante. Tá, vamos fazer o seguinte então, Glaucia, a gente vai falar do gráfico que a doutora pediu daqui a pouquinho, mas antes tem uma perguntinha já. Tá bom. Vamos colocar a perguntinha do público na tela e já nós vamos pro gráfico. Um beijo pra Leila, obrigada. Ela diz assim: fracionar a dieta em 6 ou mais refeições, então, pode acelerar a taxa metabólica? Uma vez você comentou mais ou menos a respeito disso. Então, Leila, o que eu acho que é muito importante a gente entender aqui? Sim, a gente deixar longos períodos em jejum por muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala de jejum intermitente, a queda do metabolismo, ela não está relacionada a esse período de jejum, mas sim a perda de peso. Então, quando a gente perde peso, a nossa taxa metabólica cai. Mas para eu aumentar o nosso metabolismo, e aí que está a diferença. Uma coisa é cair, ele cai por qualquer motivo. Perdi peso, comecei a restringir valor calórico, ele vai cair. Entendi. Mas a gente conseguir fazer uma dieta fracionada, com um bom aporte de proteína e às vezes alimentos termogênicos, associado a uma atividade física, são algumas das estratégias que a gente deixa sim no consultório para pacientes com metabolismo mais baixo. Então, a gente já trouxe aqui em outros programas que hoje, né, para o público que acha que o seu gasto energético é muito baixo, fala assim: Pri, eu na verdade já estou seguindo a dieta, sigo a Gabi, faço a dietinha dela direitinho e não consigo perder peso. O que está acontecendo de errado? Então, existem pessoas que geneticamente, respondendo então aquilo que você me falou anteriormente, e também por causa desse processo de platô e muitas vezes de envelhecimento, esse metabolismo está mais baixo. E aí, por mais que eu faça uma dieta balanceada, adequada, eu não consigo, muitas vezes, nem manter o meu peso. Ou seja, eu tenho que, às vezes, deixar uma dieta muito restritiva para manter. Se alguém de vocês estão nessa situação, o exame de calorimetria indireta, ele é um exame que afere essa taxa metabólica basal. E pacientes com valores mais baixos, muitas vezes, saber ter conhecimento desse valor para poder elaborar uma proposta que seja de manutenção. 2, também
entrar com algumas estratégias medicamentosas ou de atividade física para fazer esse metabolismo subir, é a proposta. Então, e entre essas propostas alimentares é fracionar a dieta, mas com lanches saudáveis, com uma gordura boa, com proteína, não lanches com excesso de carboidrato. É esse o cuidado que a gente sempre fala no consultório. E tem uma coisa que eu nunca esqueço, que eu aprendi aqui nas entrevistas com vocês profissionais, é aquela questão da insulina e do glucagon, que toda vez que você come algo que aumente a sua insulina, a insulina então estoca. Em contrapartida, o glucagon é o antagônico, podemos dizer assim? Então, toda vez que a gente come proteína, a gente tem uma queima maior e um menos estoque. Exato. É isso. E, Carol, uma coisa importante também que eu acho que cabe a Leila e as pessoas que estão assistindo é que o nosso organismo é muito individual, né? A gente vê até mesmo pelo Covid, que a gente estava falando, né? Tem pessoas que pegam e que nem sentem e pessoas que pegam e infelizmente, né? Então, assim, cada paciente é legal ter uma autoavaliação. Então, muitas vezes, não interfere se você come 2 vezes ao dia ou 6 vezes ao dia, mas interfere a quantidade de caloria que você consome. Sim. Se essa caloria é de qualidade ou não é de qualidade. Então, assim, vamos supor que você esteja com uma dieta boa, equilibrada, comendo 6 vezes ao dia e estacionou, tente fazer 3 refeições ao dia. Né? Então, talvez essa modificação seja uma coisa interessante. É verdade. E não, a gente tem que se observar. Vou dar um exemplo para vocês, que coisa interessante. A gente fez uma pauta de jejum intermitente semana passada e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, um dia eu quero tentar. E esse final de semana eu até arrisquei no sábado, dia que tem o programa, hipótese alguma. Eu já tenho a minha estrutura da semana toda bonitinha de horários, né? Então, eu falei, deixa eu prestar atenção. Sábado eu não tinha fome. Eu pratiquei minha atividade, eu não tinha fome. Ontem eu tive fome, fazendo as mesmas coisas, indo dormir meio que no mesmo horário, fazendo a mesma atividade que foi a corrida. Então, olha que interessante, às vezes a gente fica colocando ali, então todo sábado farei. O organismo te indica quando você consegue e está pronto para, né? Que é a questão da fome. Exato. Quando tá e quando não tá com fome. E até esse autoconhecimento, Cá, que nos leva a descobrir uma atividade física que a gente goste. Sim. Né? Que às vezes, eu odeio musculação. Faz um pilates, faz um treinamento mais, né, assim, de força, de outra maneira, com o peso do corpo. Você começa a aprender assim, nossa, todo dia eu durmo meia-noite, mas 10 horas eu já tô com sono. Pois é. Né? Então você começa a ajustar várias coisas que vão te trazer só saúde. Eu acho. Tem que prestar atenção, gente. Tem que manter ali, né, se concentrar para entender o que o corpo está dizendo. Eu já vou pedir para você, né? Tomar ali a nossa cozinha, porque esse prato maravilhoso, vou passar os ingredientes para vocês e depois, doutora, a gente vai para aquele gráfico que você comentou. Hoje, então, é um pupunha com camarões. Ave, que delícia. Vamos lá, na tela o que a gente vai usar. São 300 gramas de espaguete de pupunha in natura, 200 gramas de camarão graúdo, 100 gramas de shiitake fresco fatiado, 100 gramas de aspargos frescos, 2 colheres de sopa de molho tarê, 3 dentinhos de alho picadinhos, capim santo a gosto, olha isso, gente, capim santo, que criativo, cebolinha picada a gosto, 1 colher de sopa de azeite, pimenta dedo de moça à vontade, sal a gosto e 1 colher de sopa de óleo de gergelim. Nossa, a Gabi vai judiar, né? A barriga, aí já deu fome, né? Eu falei da fome, só de ler os ingredientes ela já jejum, apareceu. Né? Muito bom, pode começar, viu? Carol, aqui eu trouxe o palmito in natura. Existe espaguete de pupunha já em conserva. Se for usar, é só dar uma lavada para tirar aquele excesso de sal e deixa ele reservadinho lá. Se for um in natura, deixa cozinhar mais ou menos 5, 7 minutos, dependendo. Tá. Sem pôr sal, sem nada. Só ele fatiadinho em água fervente, tá? Enquanto o nosso aqui esquenta, que eu já trouxe ele cozidinho só para esquentar, a gente vai fazer a parte do molho. Tá. Então, essa receita, Caio, eu quis trazer uma coisa assim,
bem cheia de vegetais, né? Então a gente tem o palmito, a gente tem aspargo, a gente tem o shiitake, que é super proteico, super legal. O camarão, que tem uma proteína e uma gordura interessante, né? E caprichar no tempero. Então, o capim santo, o óleo de gergelim, a pimenta, o alho, são tudo coisas que dão um sabor bem forte para, sabe, satisfazer com pouquinha caloria, mas com muito nutriente. Uma pergunta, onde fica a gordura do camarão? É na fibra? É em cima que tem ali a coisinha? Há muito tempo que eu tô para perguntar isso para alguém. Quando tivesse, dá pra ver, não, mesmo, em todo, né? Dele mesmo, não é igual tipo a carninha que você tem uma gordura ali, também na fibra do camarão. Por exemplo, um filé mignon, que tem dentro, mas não é uma quantidade muito grande. Entendi. Sim. Eu sempre olhei pro camarão e falei, cadê a gordurinha do camarão? E é muito pouco, né, doutora? Exato. É quase nada, o camarão Imagina, a gente uma vez falou de frutos do mar e tal, ele é um dos campeões de muita proteína e pouca caloria. Então dá pra ser feliz. Nossa Senhora. Ô, Ká, o que eu fiz para deixar mais saboroso? Eu deixei, desde ontem à noite, o camarãozinho que a gente vai comer já temperado com alho, para ele pegar bem o sabor, tá? Então, tipo uma marinadinha, assim. Tipo uma marinadinha. Então, a gente vai refogar nesse azeite, no óleo de gergelim. Aqui eu pus um pouquinho mais de alho, mas quem quiser só o que tá no camarão pode ser. Tá. Daria pra ser lula também, né? Combina, não combina? Combina. O único cuidado é para não deixar refogar tanto a lula. Tá. Nem o camarão, na verdade, né? Senão fica aquela coisa muito borrachuda. Será que eu liguei aqui? Deixa eu dar uma chegadinha aí pra te ajudar. Eu tô pronto. Porque às vezes não tem agora boca. Eu liguei, cá. Agora deu? Agora não, foi. porque tem boca que eu não tava esquentando, porque ela sabe assim. Esse foi. Segunda-feira eles têm meio preguiça, assim. Não, põe pra ver se tá aquecendo essa daí. Não. Não, né? Então Tá vamos mudar pra essa aqui. Vamos ver se essa está. Senão a gente. Não, eu acho que é essa aqui. Eu acho que essas duas não estão. A indução tá aqui. Pronto. Tá vendo? Tudo evolui, mas tem coisa que é mais fácil. A chama é mais fácil, né? Ou fogo, pronto. Vai olhando aí, Gabi. Enquanto você vai iniciando, eu vou colocar a perguntinha do público e já falaremos do próximo gráfico da doutora. Tem que explicar passo a passo isso aí. E vamos falar de atividade física também, não pode faltar. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Vilma, obrigada, viu? A questão termogênicos versus hipertensão arterial é de fato um problema? Beijos e boa semana. Já vamos falar do assunto. De volta com o nosso Você Bonita num papo super bacana hoje, entendendo como o nosso gasto basal, o nosso metabolismo, ele fica lento, né? E o que a gente pode fazer de estratégia para não deixar isso acontecer ao longo da vida, claro, porque essa questão vai ser modificada conforme o envelhecimento, como a doutora colocou, e conforme aí ganho ou perda de peso. Então, o papo tá muito bom. Nossa endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soga, e nossa NutriChef, Gabi Esteves. Paramos num momento importante. Você estava falando do camarão no intervalo. Isso aí, cara. Olha isso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para refogar azeite, óleo de gergelim e o alho. Tá bom. Daí coloquei o capim santo, que dá esse sabor divino. Tá. E daí coloquei o camarão, os aspargos. Agora eu vou colocar o shiitake, que como ele é mais maciozinho, a gente pode colocar por último. E aí, Carol, eu vou colocar molho tarê. Tem gente que gosta do molho aquele mais sequinho de ostra. Ah, eu quero só pôr o molho de soja, não quero pôr nada. Ok, já vai ter bastante sabor dos outros temperos, tá? E quanto tempo o camarão fica que não pode passar para não ficar borrachudo? Carol, 3 minutinhos, 5 no máximo. Ele ficou rosadinho, já tá excelente. Então, olha, aqui, nossa, que delícia. Como ele já soltou um pouquinho de água, não precisa nem colocar água. Se alguém quiser, só coloca um pouquinho de água no final pra gente dar esse ponto meio de molinho. Nossa, fantástico. Muito bom. E daí, quando tá esse refogado divino, Cá, só misturar o pupunha já cozido. Ah, você leva tudo pra frigideira. E quem não quiser, come só isso. Nossa, gente, que ideia maravilhosa. Amei já. Começar a semana assim é bom, né? Vamos responder uma perguntinha que a gente deixou também antes do intervalo. Olha lá.
escreveram pra gente. Então, a Vilma, um beijo, ela diz: a questão termogênicos versus hipertensão arterial é de fato um problema. Beijos e boa semana pra você também, Vilma. Então, vamos entender, Vilma. Na verdade, quando a gente fala de alimentos termogênicos, eles têm um princípio ativo, né? Por isso que a gente sabe e recomenda para nesse processo aí de manutenção ou perda de peso. Tá. O que é importante? A gente entender a sensibilidade. Aí, de novo, a gente vai falar da individualidade de cada um. Então, sempre é muito importante ter esse acompanhamento médico, a pressão estar controlada, não é uma contraindicação. Tá. Mas os termogênicos, eles têm um efeito beta-agonista, que é um efeito de poder aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, se você é hipertensa ou tem alguém com hipertensão que comece um termogênico, dependendo da sensibilidade que ele vai ter aquele princípio ativo, pode piorar a hipertensão. Entendi. Então, é muito importante que esteja em acompanhamento, que o médico oriente controlar a pressão. Não quer dizer que a gente não possa tentar utilizar alimentos termogênicos ou termogênicos naturais, contanto que sejam bem controlados e saiba aquilo que você está utilizando com acompanhamento. Aumentou um pouquinho a pressão? Para, conversa com o seu médico. Eu acho que é esse acompanhamento, porque quando a gente está no controle, a gente não precisa ter receio. O médico orientou, eu estou com uma nutricionista, com um endócrino e, na verdade, aumentou um pouquinho a pressão, dá um passo atrás. Agora, se eu já estou com a pressão descontrolada, o ideal é primeiro melhorar essa pressão. Pra tá entrar bom? com qualquer coisa. É assim, e é diferente, né, doutora, a gente falar, como a Gabi colocou, numa pimentinha que vai no prato, que é natural e tal, um pouquinho Exato. de pimenta, tá? Do que a pessoa fazer uso de alguma coisa mais perigosa que aumente essa frequência cardíaca. Porque esse termogênico, ele tem esses princípios ativos concentrados. Então, na verdade, é uma dosagem maior. E aí a gente pode ter um impacto dependendo da sensibilidade. Perfeito. Tá bom? Tá aí. Vamos então pro gráfico agora, que vamos experimentar essa delícia enquanto a Gabi vai servir. Gente, tô me sentindo, nossa, no restaurante, fazer até foto assim, pra botar no prato, hein, Gabi? Ave Maria! Quando eu olhei, né, na pré-pauta, eu falei, olha, Fuse, amanhã é aniversário de Dona Fuse. Ela está, né, naquele momento do ano ali, brilhando muito. E depois, quarta-feira, de vai ir, viu, gente? Ela tá escolhendo cada receita, fez a água aromatizada com pimenta, viu, Glaucia? Que é pra, olha lá, com o capim santo, com a pimenta e com o limão siciliano, mas tá demais isso aqui. Vamos, então, colocar o nosso gráfico na tela. A doutora vai explicar e a gente vai experimentar essa delícia. E aí? Então, falando da individualidade que a Gabi trouxe, que eu acabei de falar sobre a pressão, esse gráfico é justamente isso. O que ele mostra pra gente? Nesse modelo 1, a pessoa diminui o seu gasto energético proporcional ao quanto ela perde de peso. Então, sempre que a gente perde peso, o metabolismo vai cair, mas ele é proporcional. Só que olha nesse modelo 2, é uma pessoa que ela vai diminuindo e, de repente, ela cai demais. E aí o gasto energético dela fica muito menor. Então, são pessoas que entram num platô mais rápido, que têm dificuldade de manter. Porque a queda ela é desproporcional ao quanto ela perdeu de peso. Entendi. Enquanto, na verdade, a outro, né, o modelo número 3, que é o gráfico, ela vai perdendo gradativamente, mas assim, ela perde na primeira semana 3 quilos, nos primeiros 15 dias, depois perde 2, depois perde 1, perde meio e não perde mais. Então, ou seja, eu acho que é importante a gente entender o nosso metabolismo, o que está acontecendo em relação a esse gasto, para poder também direcionar o nosso dia a dia. E, bom, a gente sabe, né, pra tudo, tem pessoas então que vão se beneficiar naturalmente de ter um organismo assim, que essa adaptação acontece de forma mais lenta e que o metabolismo fica mais acelerado. E outras pessoas, isso deve ter a ver também com o tipo físico, não tem? Sim. Aquilo que a gente já falou várias vezes do ectomorfo, não tem, gente. Até Tudo da tem, onde né? distribui a questão de gordura, né? Toda a parte hormonal, né, Pri? Tem muita coisa envolvida, Gente, mas isso aqui tá né? muito Tá bom. demais. Ah, peraí. E também a massa muscular, que é o fator número 2 que a gente vai conversar daqui a pouco. Depois de a gente experimentar esse prato delicioso. Ó, vou falar um negócio. Capim cidreira fica crocante. Ó. E não dá um cheirinho, não é uma delícia, Cá? Nossa, Gabi. Ai, amei. Vou lá e já volto. Tem perguntinha, Glaucia? Perguntinha do público na tela, olha lá. Nossa, bom demais. Mas com aqui. Renata, um beijo pra você, viu? Obrigada. Boa tarde. Maravilhosas, amei já. Ao invés de usar o whey industrializado, tomar o soro do leite faz a mesma função, pois é natural? Na verdade, Cá, o que acontece? O whey protein, ele vai ter, os industrializados, ele vai ter uma concentração maior, ele vai passar por algumas filtragens que a gente consegue fazer na indústria. Então, facilita a absorção. Tá.
Isso não quer dizer que tomar o soro do leite natural da sua casa vai fazer mal ou não vai fazer efeito nenhum, né? Mas depende sim do propósito, do que você precisa, qual a quantidade, por que você vai tomar, mas não tem nenhum problema, nenhum impedimento. Não tem. E é interessante falar, Carol, que as indústrias estão bem assim, preocupadas com essa questão de qualidade dos suplementos. Então, a gente tem desde o whey com um monte de adoçante artificial, corante e tudo mais, com os mais cleans, assim, que até sem sabor, super naturais. E o que também muda a questão do preço, né? Toda vez que a gente fala de whey, as pessoas perguntam, mas por que então tem uns muito mais caros? Aí tem a questão da qualidade mesmo do produto, do que está ali, Sim. né? Todos eles vão ter a quantidade de proteína, enfim, o que está escrito Sim. no rótulo. Mas outros acabam sendo melhores absorvidos, a gente pode dizer isso também? Quando a gente fala em pessoas não atletas, Carol, não tem muita assim, sabe? A gente pega um concentrado, um hidrolisado, não tem tanta diferença de absorção e utilização corporal. Para atleta, a gente tem um cuidado maior. Entendi. Mas tem sim com a individualidade digestória, então às vezes um que tem caseína dá muita flatulência. Então, algumas questões assim que a gente faz, né, as escolhas individualizadas. Mas assim como o soro do leite, o iogurte natural também é uma opção. Sem dúvida. Sim, é muito importante a gente entender que quando a gente está falando, né, então a gente já entra no segundo ponto, né, que assim, durante o processo de envelhecimento e quando a gente perde peso, a gente diminui massa muscular. Então, ou seja, a gente vai perdendo massa magra durante a vida e durante a perda de peso a gente também perde massa muscular. Então, falando do whey, falando de proteína, o que a gente tem que entender? Que qual que é o objetivo de a gente colocar proteína? Ele é um alimento funcional. Precisa ser whey? Não, eu preciso adequar o aporte de proteína, mas só lembrando que muitas vezes a carne, o iogurte, ela vem com outros ingredientes ou queijo. Ele vai vir com um pouco de gordura, ele vai ter um valor calórico mais alto. Então, se você conseguir adequar esses alimentos naturais na sua dieta, não excedendo esse valor calórico e mantendo esse aporte proteico, eu não preciso desses industrializados. O que eu só preciso entender, qual é a minha realidade corporal, qual é o meu metabolismo, se eu consigo fechar essa conta com ter proteína adequada para evitar a perda de massa muscular, fazer atividade física, seja para gastar um pouco mais, mas também para estimular eu conseguir ter mais massa magra, e eu não preciso usar o whey. Eu preciso saber o quê? Se essa conta ela tá fechando e eu posso usar o iogurte, eu posso usar o soro do leite. Se a gente perceber que na verdade é algo que não está sendo bom, a gente troca por um industrializado. Entendi. Muito bom. Vamos para mais perguntinha, né? E já a gente vai fechar com o último gráfico. Então, Fran, obrigada, um beijo. Trocar algumas das refeições por suplemento alimentar dá para fazer a longo prazo? Puxa vida, essa pergunta é... Cá, você trocaria esse prato aí, De jeito nenhum. De jeito eu nenhum. acho que não funciona, né? Eu até acho. pela questão social, né, Pri, que a gente fala tanto, esse momento, né, de estar em refeição, em estar em família, em preparar uma coisa gostosa para as pessoas comerem. Gente, mas tá bom demais. Eu acho muito difícil, Eu acho que a né? grande ideia é a gente entender qual é a proposta, né? Então, se eu estou num tratamento de perda de peso, porque eu estou com pré-diabetes, ou porque eu estou com uma gordura no fígado, ou hipertensão, e eu preciso, em algum momento, fazer uma dieta diferente para conseguir adequar isso, eu posso utilizar suplementos ou outras propostas. Mas a longo prazo, eu acho que a proposta é trazer equilíbrio e qualidade de vida, né? Dentro daquilo que é a sua realidade. E aquilo que a gente vai conseguir sustentar. Por né? isso que a Imagina uma vida dieta toda pensando... é um tempo, né? Dieta é um tempo, reeducação é pra vida. É pra vida. Né? Já tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente vai fechar já com o último gráfico. Vou lá e já volto. Gente, mas tá... já tem pronto? Então na tela. Vamos responder tudo hoje, porque quando elas estão aí é bom que a gente aprende muito. Cláudia, obrigada, um beijo pra você, viu? Acelerar o metabolismo tem benefícios para quem precisa baixar os níveis de colesterol e do hormônio da tireoide quando não se tem sobrepeso? Pergunta interessante também, Cláudia. Olha, Carol, o que eu acho que é importante a gente entender? Acelerar o metabolismo é sempre bom, porque a gente vai envelhecer. Então, hoje a gente não tem sobrepeso, mas com esse valor mais baixo, a gente tem uma tendência a ganhar peso. Então, quanto mais a gente pudesse cuidar para manter o equilíbrio, né? Isso é excelente. Então, eu estou trabalhando para continuar com um peso legal e saudável, mas ele não tem um impacto direto no colesterol e no hormônio tiroidiano. Tá.
Vamos encerrar com o último gráfico, então, doutora? Está tempo. Nós temos 2 minutos para fazer o nosso... Perfeito. E parabéns, Gabi, a receita está maravilhosa. Aí o nosso terceiro ponto que faz reduzir o gasto de energia é diminuição na atividade física. Então, esse gráfico, quando a gente lê lá atividade física, a gente vai comparar quem não perdeu peso em verde com os outros 2 grupos que perderam peso. Tá. E aí, o que é importante? Às vezes a gente está fazendo aquela caminhada e antes eu gastava um valor calórico para caminhar, porque eu tinha mais peso, era como se a gente estivesse fazendo uma caminhada com uma mochila nas costas. Conforme eu melhoro o meu condicionamento físico ao longo da vida e conforme eu perco peso, eu não gasto mais aquilo, eu gasto menos. Então, ou seja, naquele meu equilíbrio, aquela caminhada, ela contribuía, mas agora ela não contribui a mesma coisa. Eu gasto menos calorias para fazer a mesma caminhada. E aí a dica é, ou eu aumentar a carga, aumentar a intensidade, ou eu aumentar o tempo, para que eu continue mantendo fazendo minha manutenção, mantendo um peso legal, para manter essa qualidade de vida a longo prazo. Não tem escapatória. Só depende da gente essa parte, né, Gabi? Sem dúvida, Carol. Então, tem que fazer bonitinho. Atividade física, dormir bem, ter a mente boa, ter bons amigos, comer gostoso. É isso, gente. E cuidar do seu corpo. Sim. Sempre. E quanto mais a gente tiver a conscientização de como ele funciona, a gente consegue ter as armas suficientes para manter a qualidade de vida. Parabéns, meninas. Sempre uma delícia começar a semana com elas, né? Vai lá para seguir todo o trabalho da doutora Ana Priscila Soglia. Você encontra o Instagram da clínica. É o @actalive, tá? Tá marcado no nosso Instagram aqui do programa também. Vou deixar um WhatsApp para quem quiser entrar em contato. 944850095. 944850095. Para seguir nossa querida chefe e nutricionista, @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. O WhatsApp para falar com ela, 97367-9977. 97367-9977. Meninas, obrigada. Maravilhoso.